pessoal, seja bem-vindo. Esse vídeo você vai assistir a correção do PET 4. Se você gostar, deixa aqui nos comentários, ok? Se inscreva, um grande abraço. Olá pessoal, mais uma semana 4, vamos para a questão número 1. Primeiro ele pede então para poder você esboçar o gráfico de colunas. Gráfico de colunas é, como o próprio nome já está falando, ele forma uma parede vertical, tá? Lembra lá de coluna de concreto? É a mesma coisa, tá bom? A palavra colunas, por exemplo, veio de lá. Bom, aqui você tem 4 anos de jogos, né? 2017, 2018, 2019, 2020, tá? Você vai criar uma escala, que no caso eu criei de 10 e 20, cada um pode criar uma outra se quiser, mas essa daqui vai ficar mais fácil de acordo com a quantidade de gols, ok? Então, primeiro, você cria na horizontal o ano que aconteceu a quantidade de gol. Na vertical, os gols. Coloca o nome do gráfico, coloca a fonte, tá? E aqui, no caso, você coloca os números correspondentes. Então, vamos lá. 17 foi no primeiro ano, 2017, você escreve. Então, está entre o 10 e o 20. Você coloca, né? Faz esse retângulo, tá bom? De acordo com a sua medida aqui, tá? Depois, 2018, 11, então um pouquinho acima do 10, faz outro retângulo. Depois é 22, então você ultrapassa 20 e escreve o número. Faz outro retângulo, 2020, 14, então vai estar quase aqui no meio, ok? Ele pede só para esboçar, então não tem cálculo, é só fazer esse desenho, tá bom? Já na questão 2, ele pede para esboçar o gráfico de setores. O gráfico de setores é aquele gráfico circular, ou então chamado também de pizza, né? Que é no formato de um círculo, tá bom? Mas, quando se trata de um círculo, nós temos que fazer muitas contas antes de fazer o desenho. Por quê? Você precisa saber quantos graus que você vai colocar no nosso transferidor, tá? Então, para isso, nós vamos fazer uma regra de 3. Vamos entender essa regrinha de 3. Primeiro, você soma o total, que é 6 mais 2 mais 4, que é o total de partidas. Então, 12. Aqui já está falando, mas só para você entender, tá? É o total 12, ele corresponde a 360 graus, que é a circunferência completa, tá? Como eu quero saber o grau, então eu vou chamar o x aqui debaixo de grau. Grau debaixo de grau. E a quantidade aqui de partidas debaixo da quantidade de partidas, que no caso aqui foram 6 derrotas, tem que estar a grandeza debaixo das suas respectivas grandezas. Não pode misturar, tá bom? Agora sim, nós vamos multiplicar cruzado. Esse multiplica com esse, então vai ficar 12 vezes x. E esse multiplica por esse, então 6 vezes 360, faz a multiplicação, vai dar 2.160. Esse que está multiplicando passa para cá, dividindo, ok? Então, fazendo essa divisão, você vai ter 180 graus. Eu preciso fazer isso para cada resultado aqui, para me saber no transferidor quantos graus que eu vou utilizar, ok? Só as continhas da número 2 ainda no primeiro passo, né? É a multiplicação, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, sobe 3, 6 vezes 3, 18, mais 3, 21, tá? Fazendo a divisão, lembre-se que aqui eu tenho dezena, então eu vou buscar a dezena do lado de cá. Lembre-se que aqui é o número de balas, como se fosse o número de balas, tá? E aqui é o número de pessoas que você vai dividir. Então, se você tem 21 balas para 12 pessoas, só é possível dar uma inteira para cada um, tá? Por quê? 2 vai passar, precisarem de 24, você não tem, você só tem 21. Então, 1 vezes 12, 12, sobrou 9, desce o próximo, 6, então 96 dividido por 12, ficou 8. 8 vezes 12, 96, resto 0. Porém, ainda tinha mais um zero, então basta acrescentar aqui, ok? Vamos para o segundo passo da regra de 3. Então, o outro seria a regra de 3, 12 partidas para 360 graus, que é o círculo completo. A segunda parte é com 2, né? Está para x, basta multiplicar então cruzado, 2 vezes 360, dividido por 12, ok? Fazendo essa divisão vai dar 60 graus. Para quem está com dúvida como que faz a multiplicação,
Aqui 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Como eu tenho dezena, vou buscar dezena. Que número que você multiplica por 12 que vai aproximar de 72? O 6. 6 vezes 12, 72. Deu? Resto 0. Porém, ainda tinha mais um 0, então você acrescenta aqui, ok? Vamos para a terceira regra de 3. Por que terceira? Porque aqui na tabela, vamos só entender aqui. Na tabela, você tem derrota, que é 6, empate, que é 2, e vitória, que é 4. Então, nós temos que fazer 3 regras de 3, ok? Então, essa é a terceira. 12 partidas para 360 graus, que é o ciclo completo, assim como 4 partidas está para x, para você descobrir o ângulo, para a gente construir o gráfico de setores, ok? 4 vezes 360, multiplica esse por esse e esse por esse. Toda regra de 3 se multiplica assim, cruzado, quando é diretamente proporcional. Fazendo essa multiplicação, deu 1440. Aqui está multiplicando, passou para cá, dividindo. Então, fazendo a divisão, deu 120, ok? Agora sim, nós podemos construir a nossa circunferência, nosso gráfico de setores, tá? Então, o que acontece aqui? Você vai pegar o transferidor. Já voltei aqui, vamos pegar o nosso transferidor. Então, aqui, olha, eu particularmente eu já utilizei aqui, você passa um risco em volta. Aqui marca de 0 a 180. Então, o nosso primeiro lá, que é 180, nós vamos marcar aqui. Tá vendo esse tracinho? Essa parte toda em branco é a parte do 180. Depois, nós conseguimos achar o valor de 60 graus. Então, é só você olhar no transferidor, de 0 até 60, marca um tracinho, e o restante é o 120 que nós já encontramos, ok? Feito isso, você vai ter essa parte branca aqui, que seria a derrota, colorida de amarelo, que seria o empate, e a de marrom seria a vitória. Observe que todo gráfico de setores você tem que colocar o título, a fonte e tem que colocar a porcentagem do lado, ok? Para calcular essa porcentagem, como que eu cheguei nesses números que estão aí? Bom, 180 é fácil, né? 180 é metade da circunferência, então é 50%, tá? E as outras duas, como que eu encontrei essa referência? Aí você novamente vai fazer regrinha de 3. Aqui, para a derrota, que é com 6, nós fizemos regra de 3, porém, só para você entender, 12 partidas agora, como eu quero porcentagem, em vez de 360 graus, porque agora eu não quero o ângulo, eu quero a porcentagem, então vou colocar 100%, e vou repetir o mesmo processo. Aí, você vai encontrar em porcentagem. Então, o primeiro, 50%, que eu já falei. O segundo, fazendo a regrinha de 3, multiplica aqui cruzado, esse vezes esse vezes esse. Fazendo a divisão, vai dar 16,7. E o terceiro, fazendo a terceira regra de 3, com 4, fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos obter 400 dividido por 12, 33,33%. E foi assim que a gente encontrou para poder preencher aqui o gráfico de setores, porque você tem que preencher em porcentagem, ok? Vamos para a próxima. Agora a questão número 3, ela é mais simples, ela pede só o gráfico de linhas. Então, basta você criar uma escala, eu criei de 250, 500, 750, abril, maio e junho. Você coloca os pontos na escala que você colocou. Então, no caso aqui, olha, 680 em abril. Então, seria acima de 500, que foi a escala que eu criei, tá? Então, 680. Depois, maio, a 778. Então, acima de 750. Depois, o junho, 496. Então, é próximo aqui do 500, mas é um pouquinho abaixo. Você marca o ponto, liga os pontos, então você vai ter um gráfico de linhas. Essa parte pontilhada de verde não precisa escrever, eu escrevi simplesmente para facilitar aí para vocês entenderem. Com isso, a gente termina a semana 4 do PET 4, nono ano. Deixe seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Um grande abraço!